Boa noite, a paz do Senhor, sejam bem-vindos em nome de Jesus para mais um programa Nascido para Reinar. Mais uma semana, mais uma segunda-feira, no qual o Senhor está nos dando uma oportunidade de estarmos juntos para aprender mais da palavra do Senhor. E hoje nós iremos falar sobre a inveja. Um assunto muito importante, né? Um dos assuntos muito importantes, aliás, todos os temas, os assuntos, né? Eu sempre oro, procuro de Deus, o que Deus quer falar para mim, o que Deus quer ministrar no meu coração e também ao coração de cada um de vocês. E hoje nós iremos falar sobre três personagens que sofreram com a inveja, mas eles não desistiram da sua caminhada. Deus os honrou. Amém? Vamos primeiramente estar fazendo a nossa oração em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, a Ti rendo graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Peço neste momento, meu Pai amado, que o Senhor esteja nos conduzindo em paz e em segurança, Senhor. Neste momento agora, Pai. Para que a nossa alma possa aprender e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor falará aos nossos corações nessa noite. Pai, eu apresento essa irmã, este irmão que está aí, Senhor, participando. Apresento, Senhor Deus, essa casa, esse ambiente no qual tem, papai querido, aleluia, sido uma extensão da gravação deste programa. Visita, Senhor Deus, aleluia, a equipe, Senhor, da Rádio MGE, do Ministério Geração Eleita com teu poder. E opera, Senhor, um milagre, Pai. Vai de encontro agora, Senhor. Oh, Espírito Santo, em cada necessidade, Pai, desta pessoa que está participando, que está acompanhando este programa. Fica conosco, usa-me mais uma vez, Pai, como canal de bênção. Quero ser canal de bênção na vida dos meus irmãos. Amém. Ainda gripada, mas não podemos parar de fazer a obra, né? Já dá para perceber pelo meu tom de voz. Mas eis-me aqui. A obra do Senhor, aleluia, ela tem que continuar. Em tempo e fora de tempo, né? Nós temos que estarmos preparados e estarmos sempre aí comparecendo para a boa obra. Aproveita que nós estamos divulgando este programa através das redes sociais. Já quero pedir que você curte, compartilhe, comente. Estou sentindo falta aí, estou sentindo uma falta muito grande dos seus comentários. Tá? Eu também assisto, eu também sou telespectadora, porque isso faz com que nós entendamos, né? Possamos entender que estamos certos, que estamos sendo assertivos, que estamos sendo canal de bênção na sua vida. Então, eu preciso dessa interação. Amém? Que Deus abençoe. Vamos aqui estar fazendo a nossa leitura, né? Do nosso versículo-chave do nosso programa, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus. É a oração que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, que os discípulos até então, eles viam Jesus orar, e Jesus deixava eles em certa localidade, né? E passava a noite orando com o Pai. E Jesus, ele se ausentava, ia falar em particular com o Pai. E às vezes, ou a maioria das vezes, Jesus passava a noite orando. E no romper da manhã, ele vinha até os seus discípulos e continuava a sua caminhada, fazendo a sua missão, anunciando o reino de Deus na terra. Então, quando os discípulos, eles observando aqui, houve assim uma vontade deles, né, uma necessidade, chamou a atenção a forma que Jesus orava, e eles falaram, nos ensina a orar. E aí Jesus Cristo deixou este modelo. É um modelo, a oração do Pai Nosso, a oração sacerdotal, né? Sacerdotal não, a oração que Jesus Cristo ensinou aqui, como falar com o Pai, dominical, ela é um modelo que nós venhamos estar observando. No programa passado eu falei muito sobre o perdão, que nós temos que nos perdoar aquele que nos ofendeu, para que as nossas orações fluam, para que o nosso Deus possa ouvir as nossas orações. Então a vontade do Senhor é que nós venhamos todos os dias estarmos andando em conexão, em uma vida de relacionamento com o nosso Deus,
para que a vontade dele seja feita na nossa vida, assim na terra como no céu. Amém? Qual é a vontade que você precisa que Deus realize na sua vida? Qual é a vontade que você necessita neste momento? No teu âmbito familiar, a tua vida espiritual, emocional, até mesmo mental, aonde você precisa de um agir do Senhor. Saiba que o reino do Senhor ele já veio até nós. Como assim? O reino ele veio a partir do plano salvífico de Jesus, o plano de salvação que foi consumado. Lembra lá na cruz do Calvário, ele falou, está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então está consumado. Foi validado este sacrifício. E Jesus Cristo ele recebeu o nome acima de todo nome. E toda autoridade tem nesse nome. Aleluia. E ele nos deu autoridade para repreender todo o mal. Amém? Então vamos estar falando um pouco sobre inveja. Depois estarei lendo, as referências bíblicas sobre os 3 personagens, como eu disse de início. Mas a inveja é algo muito sério, meus irmãos. Muitas vezes a gente fala, a pessoa não presta atenção, ou acha que por ela ser uma pessoa boa, por ela não querer nada dos outros, por ela viver a tua vida ali quietinho, sem incomodar ninguém, as pessoas não vão sentir inveja. A inveja é um dos pecados capital, como foi intitulado assim por um papa lá na época da Idade Média, que trouxe aí os 7 pecados capital, e a inveja está inclusa nesses 7 pecados, como a ira, a gula, a preguiça, a soberba, a luxúria. Então a inveja está atrelada a este pecado. E a inveja é algo que fez com que muitos homens de Deus perecessem e sofressem injustiça, e foram caluniados, foram açoitados, foram privados de muitas coisas, porque o espírito da inveja fez com que levantassem acusações na tentativa de impedir, porque a natureza do invejoso já que ele não pode fazer o que você faz, ser o que você não é ter o teu carro, não é ter aquilo que você tem, que você possui materialmente, mas ele vê em você algo que ele gostaria de ser e ele não é. Algo que ele gostaria para si e ele não tem, mas ele vê que você tem. O invejoso não quer pagar o preço da obediência. Mas o invejoso ele é cheio de tantas coisas tóxicas, negativas, que ele acaba influenciando o ambiente onde ele está com uma carga negativa terrível. Aonde tem um invejoso tem fofoca, aonde tem um invejoso tem inimizade, tem muitas desavenças, tem separação, tem coisas terríveis. Eu quero até aqui estar trazendo para vocês um exemplo de algumas ministrações. Eu já vi várias ministrações sobre este caso. Conta-se que era um pastor, de uma denominada igreja, não vou falar aqui porque eu não sei se é essa mesmo, mas você também já deve ter ouvido essa história. Um pastor que ele era uma pessoa muito fiel. Ele era um homem temente a Deus. Ele tinha uma família linda, unida, todo mundo ali ativo. Mas veio uma moça. Olha, toma muito cuidado quando você que é solteira, você que é solteiro. Toma muito cuidado para não cobiçar pessoas erradas. Repreenda todo espírito de inveja na sua vida. Então essa moça começou ali a frequentar os cultos, começou a observar o pastor, ela se apaixonou pelo pastor. E aí um dia o pastor ficou doente, e ela soube que ele estava doente. Ele ficou sem sentidos, e ela foi até lá no quarto, era amiga das enfermeiras, e ela descobriu o lençol, aquelas roupas que ele estava ali usando de hospital, porque quando é internado, não pode mais usar as nossas roupas, tem que ser aquelas roupas lá que eles doam para facilitar o procedimento que tem que ser feito no paciente. Então ela viu uma mancha na perna dele. E quando ela viu essa mancha, ela foi embora e ela espalhou para a igreja que eles eram amantes. Só que eles não eram, e ele nem percebeu,
o que ela tinha feito. E aí a esposa não quis saber dele, acabou todo o casamento, o pastor presidente, digamos assim, tomou a igreja dele, ele se retirou para um sítio, e lá terminou e ficou até na tua velhice nesse sítio. E essa moça pegou uma doença gravíssima. Olha, pessoas dentro da igreja que fez essa maldade. Pegou uma doença gravíssima, como ela viu que não tinha mais jeito, ela lembrou do que ela fez e se arrependeu. E mandou chamar o presidente, mandou chamar todos aqueles obreiros para confessar o seu pecado. E o pastor, presidente, foi até este homem, foi até a esposa, os filhos, e contou o testemunho da irmã que estava à beira da morte. Só que o pastor falou assim, tudo bem, eu posso perdoar. Mas esse caso é como se eu estivesse lá no último andar, ou no quinto andar de um prédio, e pegasse um travesseiro com penas e sacudisse lá. Você conseguiria pegar todas as penas, as mesmas penas, e colocar ali dentro do travesseiro? Perdoar eu perdoo, mas a consequência do mal que ela causou não tem como restaurar. Olha só o que uma inveja é capaz de fazer. Por isso que sejamos vigilantes. No nome de Jesus, que não venhamos brincar com coisa séria. O mundo espiritual é mais real do que nós podemos imaginar. E no mundo espiritual existem coisas do mal sobre a influência onde jaz no maligno, de pessoas que não medem esforços para prejudicar outras, de pessoas que estão sempre atentas, rodeando a tua vida. Muitas delas se fazem até de amigos, né? De pessoas amigáveis, mas são peçonha. São peçonha. Por isso, ore muito. E teste, não é errado você testar o coração, sondar o coração e as intenções dos que estão à sua volta. Porque é melhor estar sozinho do que mal acompanhado, lembra? Tem esse ditado aí no mundo secular, melhor sozinho do que mal acompanhado. E isso se dá não só em relacionamento, geralmente as mulheres e os homens falam em questão de relacionamento, de não se relacionar com as pessoas rapidamente, mas também isso deve ser levado ao âmbito de relacionamento, no trabalho, em amizade, até pessoas próximas, parente. Temos relato aqui na palavra do Senhor de parentes que tiveram muito inveja de um ente querido e não mediram esforços para prejudicar. Então, quando se fala de inveja, é algo que a gente tem que estar o tempo todo atento. Não só no que acontece no externo, em comportamento, em medir e observar o comportamento das pessoas que estão ao nosso redor, mas também vigiar o nosso coração. Porque a inveja ela está atrelada à cobiça. Não devemos cobiçar. Não é só a mulher ou o esposo do próximo. É não cobiçar nada alheio, mas sim olhar para a vontade do Senhor, para as nossas vidas, e que venhamos a cada dia desenvolver uma vida no qual nós estamos todos os dias, caminhando em rumo ao propósito no qual o Senhor nos chamou para sermos e fazermos nessa terra. É muito sério, meus irmãos. Eu falava para as minhas filhas, quando elas eram mais novas, eu falava assim, fulana morre de inveja de vocês. E essa fulana tinha uma vida social, financeira melhor do que a nossa. Eram pessoas que eram muito abastadas de recursos, mas mesmo assim eu observava certa inveja no comportamento, na forma que eu eduquei, na forma que elas se comportavam na escola por tirarem boas notas, né? E hoje elas entendem. Porque às vezes a gente fala, mas eu não tenho nada para a pessoa invejar. Eu não faço nada com ninguém. Mas a gente que pensa. Por isso que é muito importante estarmos atentos. Porque a inveja, tem aquele ditado, a inveja mata. E mata mesmo.
Se você não estiver buscando o revestimento das armaduras do Senhor, se não estiver buscando cobrir a tua família em oração, em clamor, debaixo do sangue de Jesus, a inveja ela pode trazer muitos danos. Existem casos de pessoas que fizeram chá de casa nova, né? O casal ali trabalhou anos para comprar o apartamento dos sonhos, para mobiliar, né? Com aquela decoração que eles queriam, com uma arquiteta, né? De design interiores, e ali chamou os amigos, para poder ali estar participando daquele chá de casa nova. Toma muito cuidado, não vai atrás de modinha, não. Nem tudo que é modinha aí do mundo é para você, porque o mundo está caminhando para o abismo. Mas nós que somos luz, nós temos que estarmos com a nossa visão enxergando lá na frente. Nós temos que estarmos com a nossa visão enxergando muito mais além da curva. Porque se nós temos uma visão que nós todos os dias estamos olhando para o nosso alvo, Cristo Jesus, nós conseguiremos ver muito mais além do que aquilo que está diante de nós, através do discernimento, através da orientação do Espírito Santo em nossas vidas. Então já aconteceu casos também, testemunho de relatos de pessoas que, do nada, a mulher e o homem perderam o interesse da casa. Vou vender essa casa, vou vender esse apartamento. Eu não tenho mais alegria aqui, eu não sei porquê. Não era o que eu queria. Aí um dos cônjuges se posicionou, né? E foi buscar a Deus. E foi orar a Deus. E aí o Senhor revelou que naquele chá de casa nova entrou uma pessoa. Geralmente são as pessoas muito comunicativas. Aquelas pessoas que você está conversando e ela está te dando a maior, entendeu? A maior conversa, vai dando linha, né? Linha para a conversa. E Deus mostrou que aquela amiga sentiu muita inveja da casa dela, do apartamento. E era por isso que ela e o marido estavam com aquela tristeza, não queria mais ficar naquele ambiente no qual eles lutou a vida toda para obter. Então, meus irmãos, vamos estarmos alerta, porque o inimigo de nossas almas, ele está ao nosso derredor. Ao nosso derredor procurando quem possa tragar. E são investidas o dia todo. Mas aquele que está coberto debaixo do sangue de Jesus, clamando o nome de Jesus, ele tem uma orientação, ele tem um discernimento para poder entender, né? Um discernimento espiritual ali no ambiente, que não venhamos jamais negligenciarmos. Amém? Não vamos sermos negligentes, porque essas coisas elas existem. O pecado existe, pessoas com maldade existem, mas o que é que nós temos que fazer? Orar a Deus por nós e orar também por essas pessoas, orar pelos que nos perseguem e se distanciar o máximo que pudermos. Ore, mas não precise andar junto, tá bom? Vamos aqui então fazer uma leitura do livro de Mateus, ainda neste mesmo livro, no versículo 27, capítulo 27, versículo 17 e 18, que está escrito. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Olha só. Barrabás, ele percebeu aqui, né? Ele percebeu que quando trouxeram Jesus até ele, foi algo que ele entendeu que era só inveja. Inveja dos fariseus, inveja dos doutores da lei, inveja daqueles religiosos que ficavam ali lendo a lei de Moisés, ensinando a lei de Moisés, mas que na vida deles era algo rotineiro. Não tinha o fluir, não tinha uma virtude, não tinha mais um referencial. Eu vou naquele homem, e meu filho vai ser curado, a minha filha vai ser curada.
o meu irmão morreu e ele vai ressuscitar. Eles não tinham isso na vida deles. E de repente vem Jesus, que multidões o acompanhavam. E Jesus ia na sinagoga. Quando Jesus Cristo ele pregava com tanta autoridade, com tanto conhecimento, que até um dos doutores da lei, que é o Nicodemos, do qual nós sabemos, desejou falar com Jesus Cristo em secreto e desejou saber como eu faço para ser salvo, como eu faço para entrar no reino dos céus, né? Este homem ele foi humilde o suficiente para entender que quem estava ali diante dele era alguém maior, era alguém que não era comum, era algo assim, diferente, um diferencial. E isso fez com que, levo eu com as minhas palavras, que nos dias de culto, em vez das pessoas estarem ali atrás desses fariseus, eles estavam procurando Jesus. Essas pessoas estavam sentindo ineficientes, estavam sentindo que elas não tinham mais valor, não servia mais como referencial na vida daquelas pessoas. E aí o que tinha que fazer? Entregar Jesus Cristo. Procurar matar Jesus Cristo. E por várias vezes, na palavra do Senhor, Jesus Cristo estava ali ministrando a palavra, curando o enfermo, respondendo às ciladas que eles armavam, pergunta, para poder enredar Jesus nas próprias palavras, né? Jesus respondia com palavras de confronto, porque o confronto faz a pessoa pensar e cair em si, e quando eles caíam em si e viam que Jesus falava deles mesmo, aí a ira se acendia e eles ficavam fazendo reunião em particular para poder ver o que eles poderiam fazer com Jesus. Tentaram apedrejá-lo, mas Jesus saiu entre o povo. Porque Jesus não veio para ser morto apedrejado, ele veio para ser morto na cruz, né? Na cruz do madeiro, no sacrifício. Ele já sabia da sua missão. Então ali eles procuravam uma forma de poder fazer com que Jesus fosse pego, né? E cessasse aquele movimento. Então foi por causa de inveja, e ficou muito bem claro quando Pilatos, né? Pilatos ele foi interrogar Jesus e viu que não passava de uma acusação. Porque Barrabás era um bandido. Barrabás era uma pessoa que tinha feito muitas maldades. E eles preferiram Barrabás do que a Jesus, né? Foi isso que nós sabemos dessa história. Também nós temos um outro personagem, eu vou ir para o nosso segundo personagem bíblico, no qual eu falei que nós tínhamos 3, né, para estudarmos. No livro de 1 Samuel, né, 1 Samuel, capítulo 19, versículo 9, que está escrito: O espírito maligno da parte do Senhor tomou sobre Saul, e estava este assentado em casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Olha só. Aqui nós vemos essa passagem bíblica aqui, que quando Davi, após ele ter sido ungido a rei, muitos falam que era muito jovem, outros falam que era adolescente, né? Porque eram só os filhos mais novos em uma determinada faixa etária que cuidava das ovelhas, enquanto os mais velhos serviam no exército, enquanto os mais velhos, né, faziam serviços mais pesados. Então, Davi era o mais novo. E os seus irmãos estavam na guerra, juntamente com Saul, seus filhos e todos os exércitos de Israel. Estavam na fronteira ali dos filisteus, e tinha um gigante que estava afrontando. Estava falando: aqui não tem homem
para poder, né, me afrontar, poder vir até mim? Não tem homem? E aí Davi viu aquilo. E aí Davi viu aquela afronta e interrogou ao seu irmão: quem é esse incircunciso que está afrontando o povo de Deus? E aí disseram que era o rei, né? O rei não, o Golias, né? Era o gigante Golias. E ele perguntou: aquele que matar, qual é a recompensa, né? Aí Saul falou assim: eu vou dar uma filha minha para quem matar esse gigante. E ele foi lá e matou o gigante. E ele não matou o gigante com toda aquele vestimenta, né, armadura de guerra, mas nós sabemos que afunda, né, com uma pedrinha. Pegou 5 pedras, mas nós sabemos que foi uma única pedra. A pedra que ele falou: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E a pedra foi certeira, batendo, né, nas têmporas do Golias, fazendo com que ele ficasse tonto. Ele caiu e aí Davi cortou a sua cabeça. E quando Davi ainda jovem, entrou no pátio do rei Saul, as mulheres sempre recebiam os soldados que vinham da guerra com cânticos. E ali elas começaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E aquilo soou muito mal aos ouvidos de Saul. Por quê? Porque no seu íntimo ele já sabia que Deus tinha rejeitado ele. E aí ele falou assim: o que mais falta? Ele querer o meu trono? E aí ele percebeu que Davi estava sendo muito influente. Ele colocou Davi na frente dos oficiais para poder ali pelejar, para poder ir para as guerras, e Davi estava se desenvolvendo muito bem, mas ele também, da parte do Senhor, ele sofria, né, de uma perturbação, o espírito ali vinha atormentar, e ele só sentia paz quando o rei Davi, né, quando Davi ainda não era ainda coroado a rei, foi escolhido por Deus, mas ainda não tinha sido coroado, apresentado diante do povo de Israel, quando ele tocava a sua harpa. E quando Davi tocava a sua harpa, ele sentia paz. Só que debaixo da sua veste reais, ele tinha uma lança. E por algumas vezes ele tentou cravar Davi. Porque ele ficou muito irado, ele sentiu muita inveja dessa música. Ele sentiu muita inveja. Olha só, a pessoa vem para poder trazer comida aos irmãos e saber notícias para levar para os seus pais, né, de como estava sucedendo ali aquela peleja ali com os filisteus. Ele vem, mata o que está afrontando, né, o que está ali trazendo muita afronta na vida daqueles homens, aquele que estava prestes a matar todo e tomar conta de Israel. Deus usa ele para matar o gigante Golias. A glória foi para Deus, mas primeiramente, né, nós sabemos que é para Deus, mas vai para o rei também, vai para o reinado. O reinado de Israel venceu os filisteus com essa morte. E a pessoa agora ela tem um espírito da parte de Deus que a atormentava, mas para que ela pudesse ter paz, ela era necessitada, ela dependia que Davi vinha e tocava a sua harpa para que ele pudesse gozar de um pouco de paz no seu espírito. Se for olhar, Davi só fez o bem para Saul. Mas ele sentiu inveja, porque ele viu em Davi alguém que ele queria ser e ele não conseguiu. Ele viu virtudes e qualidades em Davi que ele não tem. Então, ele sentiu inveja de Davi, por isso ele ficava tentando na sua mente de tentar cravar ele na parede. E foi até que Davi, né, foi e fugiu. Davi fugiu da presença dele, porque não só ele estava querendo matar Davi, mas também ele estava persuadindo outras pessoas para poder matar Davi. E a história de Davi, né, como nós já conhecemos, né, muitas vezes Deus entregou Saul na mão de Davi. Davi chegou até a cortar a roupa dele, mostrar que, ó, eu estive no seu esconderijo, mas Davi, por temor a Deus, não matou Saul, deixou Deus tratar com os seus inimigos, né? É isso que nós temos que fazer. Por quê?
tanto Jesus quanto o rei Davi, nós vemos aqui que ele veio em uma época onde o reinado, né, daqueles que estavam ali, sendo representante de Israel, já estavam distanciados do centro da vontade do Senhor. E eles eram pessoas que tinham o poder, tinha a unção do Senhor para poder realizar grandes feitos nessa terra. Temos também uma história muito conhecida, que é a de José. Vamos lá? Que é a de José. José, que está escrito no livro de Gênesis. Vamos lá? José, livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 4 e versículo 28. Vamos lá? Gênesis, capítulo 37. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Agora no versículo 28, vamos lá? Do mesmo capítulo 37. Amém? E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Olha só. A história de José também se trata de uma inveja. Jacó tinha 11 filhos antes de José, né? Antes de José, tinham 10 filhos, 10 filhos antes de José. Só que José era o filho da velhice, filho também da mulher que ele amava muito. E ele fez uma túnica colorida, como todos nós sabemos, né? Uma túnica colorida e deu a ele, fez com as suas próprias mãos e deu a ele. E os irmãos ficaram com inveja nessa túnica. E como não se bastasse, José, na sua inocência, ele teve sonhos, 2 sonhos, que lá na frente Deus cumpriu na vida dele, e ele foi e contou para o seu pai e para os seus irmãos. Aí sim, que eles ficaram com mais fúria, com mais inveja, porque eles entenderam que eles iriam servir a José. Que José seria alguém que seria acima deles. Eles entenderam. Tá? O invejoso, ele pega as coisas, muitas vezes o invejoso, ele capta as coisas muito mais rápido, tá? Do que a gente. Por isso nós temos que estarmos atentos, clamando a Deus em nossa vida para que todas as artimanhas do mal sejam quebradas. E aí eles entenderam. E aí eles fizeram o quê? Judá, juntamente com outros irmãos, jogaram ele na cisterna para morrer ali. Ele veio, o pai dele pediu para ele ir até os irmãos, levar comida, saber como é que eles estavam, trazer notícia para o pai que eles estavam conduzindo o rebanho lá no vale, bem longe. E aí colocou ele na cisterna. E quando viram os midianitas passando, ismaelitas, né, o pessoal dos ismaelitas passando, eles pensaram, não, por que vai nos servir o nosso irmão morto? Vamos vender ele. Aí pegaram e venderam o irmão. Por inveja. Simplesmente por inveja. Eu tenho certeza, eu levo a crer. Quando José nasceu, seus irmãos já eram homens, pais, né? Ou até avós, né? Naquela época tinham filhos novos. E aí, José, eu tenho certeza que procurava ter um bom relacionamento com eles. Mas quando há inveja, não tem como ter comunhão. Não tem como ter comunhão a luz com as trevas. Não tem como. Tem coisa que a gente tem que se distanciar mesmo. É melhor distanciar logo do que ficar para poder pagar o preço. Peça a Deus orientação a partir de hoje, tá? Porque José lá na frente cumpriu o sonho que ele falou para os seus irmãos. José lá na frente veio a servir os seus irmãos, né? Os seus irmãos, eles vieram pedir ajuda. E ali nós sabemos todo o desfecho da história, né, que ele perdoou, ele experimentou os irmãos, depois ele perdoou, levou o povo, né, e ele disse que o que eles fez foi Deus usando eles, Deus levou ele na frente para poder ajudar eles a não perecer na fome que estava na terra onde eles estavam. Então, nós temos aqui 3 personagens, nós temos 2 testemunhos, no qual eu trouxe aqui para vocês, trouxe vários alertas sobre a inveja. Vamos clamar ao Senhor que em nossas vidas
Não há inveja também, meus irmãos, porque nós somos carnes, nós somos falhos, nós somos pessoas espirituais habitando em uma carne pecadora, como eu sempre falo. Ninguém tem que falar que eu sou mais santo, eu sou melhor do que ninguém, não. Nós temos que estar nos esforçando. Se você se acha limpo, se limpe mais, se purifique mais. Se acha santo, santifique-se mais. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Há uma necessidade dessa avaliação, há uma necessidade de estarmos sempre buscando no Senhor este ajuste, esse conserto de nossa parte, para que o pecado, para que as forças do pecado não venham nos dominar, mas que o poder de Jesus Cristo, que está em nossa vida, possa estar despedaçando todo jugo, toda influência e procedência do mal, na minha e na tua vida, na minha e na tua casa. Amém? Em nossa família. Que Deus os abençoe. Eu agradeço a Deus pela tua vida. Eu agradeço a Deus por este tema. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem me revelado a cada dia mais a vontade dele dentro deste programa. Amém? Porque eu e você nascemos para reinar. Vamos orar, agradecer ao nosso Papai do Céu, mas primeiramente eu quero estar te convidando, tá? Acesse aí embaixo na descrição deste vídeo, temos aí nossas redes sociais, o nosso Instagram, temos a página do Facebook, temos também a da Rádio Web. Interaja aí conosco, acompanhe os nossos trabalhos, fique por dentro dos eventos. Agora no mês de julho nós temos alguns eventos, vale a pena você estar conferindo. E também eu quero estar fazendo um convite para você, está indo aí na nossa sede, né, no Ministério, Igreja Ministério Geração Eleita, Rua Quintino Bocaiúva, 3216, bairro Embratel, fica logo atrás do Campo do 13, tá bom? E os dias de culto são aos domingos às 19 horas, né? Terças-feiras às 19h30 e às sextas-feiras também às 19h30. Às vezes nós temos algumas programações no sábado, né? Com o jovem, alguma programação especial. Então fique atento, né? Fique atento aí, acompanhe as nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de cada programação, tá bom? Eu agradeço de todo o coração. Então falo de novo mais uma vez para você. Se inscreva, curte, comente, compartilhe. Vamos fazer este canal aí ir de encontro a vidas que necessitam de alerta e precisam ser alcançadas com a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, a Ti rendo graças, Pai. Muito obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Senhor, entra agora, Senhor, eu te peço neste momento, Senhor, em nossas vidas, Pai. Eu te chamo agora, Jesus Cristo. Oh, aleluia, porque o teu sangue tem poder para quebrar, Senhor, todas as artimanhas, todo o poder das trevas que tenta, Senhor, nos ofuscar. Tenta, Senhor Deus, muitas vezes, papai querido, nos impedir, Senhor, de viver, Senhor, aquela vontade genuína e verdadeira que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas eu estou aqui, Pai, clamando e declarando a dependência no Senhor. Guarda a minha vida, guarda a vida das minhas filhas, Senhor, da minha família. Guarda a vida dos meus irmãos. Nos livra, Senhor, do mal. Nos protege. Não nos deixe cair na tentação da inveja, na tentação do orgulho, na tentação do engano do inimigo, Pai. Mas que a tua mão forte esteja nos sustentando todos os dias nessa terra. Amém e glória a Deus. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe e até o próximo programa em nome de Jesus.